Oi, Anjo de Luz, como que tá o seu hoje? Olha que a avó tá boa, viu? Nossa Senhora Aparecida, né? De que eu sou muito devota. Às vezes você fala, né? Tanta gente mar e tanta gente boa. Daí você diz, eu tô no lado daquelas que não tá tão bem assim, vó. Daí a avó fala pra você, bobagem, viu? Tem muita gente pior que você, viu? A vida é mais dramática no lado daqueles, olha, escute o que a avó está falando, dramatizam quando se encontram com a responsabilidade de interpretar a realidade da vida, o desdobramento presente, viu? Eu vou contar uns causos para vocês hoje que, olha, só Jesus na causa, né? Na nossa causa, né? Porque a gente vive tão apegado a coisas que depois que morre, nem todo mundo, infelizmente, né? Mas a maioria, nem a maioria está dizendo meu guia. Lamentavelmente, né? Muita gente, depois que se morre, nem, depois que morre, né? Nem se dá conta de que brigou demais por coisa que não valia a pena. Não se dá conta e continua brigando do outro lado. Olha, esses dias, vou contar o caos para vocês. Esses dias chegou um espírito aqui. Daí ele disse: Ô Vicentina, você não quer fazer um favor para nós? Eu sei que você sempre faz favor, tudo, porque vem e pede, né? Que você ajude. Disse, entre. Ai, primeiro deixa eu falar, você me pegou num momento assim, que eu nem estava esperando, não pentei o cabelo, não passei um café para o senhor, para vocês, todo. Daí descontraímos, né? Porque ele sabe que eu sei que espírito não precisa disso, é uma forma de querer fazer eles se sentirem bem-vindos ali na minha casa, né? Eu gosto disso. E eu disse, vocês não reparam, viu? Na bagunça, tudo, mas tava arrumadinho. Se eu soubesse que vocês chegavam hoje, eu até botava uma rosa, tudo, para receber vocês bem e tudo. Tudo isso, na verdade, eu falava brincando, mas eles sentiam que era decoração. Eu faço questão de dizer. Sempre que chega espírito aqui na minha casa, que eu vejo eles, né? E escuto. Às vezes eu tô lá no quarto, daí faz um barulhinho ali. Daí eu digo, será que é daqui ou é um barulho que vem do lado de lá, né? Daí eu percebia que era do lado de lá. Daí eu dizia, já vai. Daí o meu neto disse, já vejo que chegou o espírito, porque eu não estou escutando nada. E era mesmo. Quando ele não escutava nada, aí eu me dava conta que era espírito de verdade. Mas às vezes algum eu ia e não tava. Fica algum que vem e bate, né? Daí você cansa de esperar até eu chegar na porta e vai. Mas não é de luz, né? É algum que é encaminhado e muda de ideia e vai embora, né? Algum fica e espera eu responder, né? Daí conversa comigo. Esses espíritos, né? Às vezes algum morre e fica vagando. Daí sabe que aqui, né? Pode receber algum tipo de ajuda. Mas não é a ajuda que eles acham que é.
Eles acham que ajuda eles conseguir voltar para casa deles, que a família escute eles, porque você morre, às vezes você vai para casa, os outros nem se interessam por você, você fala, nem escuta, daí você fica se perguntando, né? Por que que não estão dando ouvido para mim hoje? Será que estão muito ocupados? Daí você segue na enganação. Sabe que alguma coisa diferente está acontecendo ali. Mas você dá uma desculpa, né? O espírito, né? Desencarnado, que não quer admitir a sua condição. Ele dá uma desculpa. Daí ele continua naquela. Daí algum senta lá na fonte, lá na praça. Daí fica dizendo: olha, que situação a gente tá. Aí o outro diz: é mesmo. Tem uma vidente lá na rua Tar. Você chega, entra lá, pede água, comida, ela conversa com você, dá as coisas, tudo. Às vezes até um espírito de luz, né? Que vê que chegou a hora de algum, né? Que vai escutar um bom conselho, se plasma do mendigo e senta lá na praça, né? Como desencarnado que também não se deu conta que morreu. Daí lá na praça um começa a conversar com o outro. Daí ela começa a lamentar, reclamar da vida, fazendo teatro, né? Mas não é um espírito que faz isso. Daí os que estão fazendo se enturma com ela. Daí algum vai, que ela sabe, vai escutar o que precisa para vir até aqui na minha porta. Viu? Outro dia veio um. Depois eu vou continuar falando desses espíritos que vieram aqui em casa e pediram ajuda, né? Mas outro dia veio um desses, disse, ai, tem uma senhora, essa já é outra história, que eu já contei uma do outro menino, né? Que foi bem encaminhado. Mas essa já é recente, né? Depois, essa foi durante a pandemia que aconteceu. Daí ele veio, ele disse, ai, olha, morri desse negócio, tudo, tô aqui, já sarei, mas agora fico meio perdido, tudo, volta para casa, ninguém me escuta. Tudo. Daí disseram que eu morri, não acredito, nem nada. Vim bater aqui na sua porta. Eu tô com fome. Lá em casa ninguém me dá de comer. Que coisa, né? Olha. Daí eu disse, sempre não falo, né? Com todos e qualquer um. Quando chega, os guias já contam, né? Tá vindo um rapaz assim, assim. Fale com ele. Daí eu disse, entre. Ai, olha. Nem deu tempo do que você gosta? Suco, café, que eu passo para você. Mas ele sente, né? Aquele bem-estar que envolve ele, tudo. Daí começa, papo vai, papo vem, e ele diz tudo. Olha, morri desse negócio, desse vírus. Logo agora que eu tava, né? Que eu passei no concurso. Tanto que estudei 4 anos para passar no tarde do concurso. Agora peguei esse vírus. Tanto que fui na Umbanda, Preto Velho, eu disse, não interna que se você se internar você não volta. Daí eu disse, então eu não vou me internar, mas daí a minha família não teve jeito, né? Eles que respondem por último. Botaram no hospital, não voltei. Eu disse que quantas situações existem na Terra, né? Mas eu sou Preto Velho aconselhou, né? A sua família não tem obrigação de escutar a religião, né? Que não professa nem nada. Tem que escutar a ciência, viu? E aí aconteceu. Então, você viu? Se eu tivesse escutado o Preto Velho, estaria aí encarnado até hoje. Mas aí a avó falou para ele: não importa mais se tá encarnado ou tá vivo. Aí ele disse: é verdade. Eu tá vivo, né? É isso que importa. Então não nos arrependamos de nada, né? Algum que tinha que escutar o Preto Velho, e que não era a hora de morrer,
escutou, foi para lá, o preto velho caminhou, e ele já sabia algum que não ia escutar, ou que ia escutar e a família e tudo. As coisas são faladas para criar aprovação para a gente. Daí o espírito perguntou, como assim provação, a senhora fala, né? Daí eu disse, o espírito fala, o espírito falou, não falou, não falou, falou. Então, quando o espírito fala alguma coisa, é para você escutar, agradecer a Deus que aquela informação chegou, nem ter expectativa positiva e nem negativa, mas manter a sua paz de espírito, viu? Então, olha, você mantém a sua paz de espírito. Por quê? A hora da morte já está predeterminada para todo mundo. Deus já sabe como que você vai morrer, como que você não vai morrer, viu? Então, ele faz as pessoas ir para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. E o preto velho, você acha que ele não sabe que e não aconselha que todos devem escutar a ciência? Mas, lamentavelmente, às vezes, algum tem uma coisa menos, né? Menos, como dizem, grave, e cai no lugar de gente responsável, né? Mas até isso já estava computado na história, viu? Para aqueles que devem fazer sua passagem, por aquele caminho faça. Então ninguém deve ficar nem contrariado com religião, nem contrariado com ciência, e nem contrariado porque aconteceu algo diferente do que preferia, porque é isso que causa contrariedade nas pessoas, viu? Nossa, a senhora está falando uma coisa com muita sabedoria, né? Daí eu disse, que nada, tudo isso eu aprendi com os espíritos, viu? Tudo conhecimento emprestado, que graças a Deus recordo e passo diante para você. Daí ele resumiu. Então, a senhora está falando que acontece, o que acontece é provação. Isso, falei, né? É isso mesmo. Provação para eu ter a oportunidade de julgar alguém e devendo, portanto, não fazê-lo. Exatamente. Olha que o senhor é um bom estudante, né? Disse a ele, que é moço lindo. Tão jovem, né? Desencarnou. Recém tinha sido aprovado no concurso. Falei, no concurso, então, ele disse, passei em segundo lugar. Nossa, e para que era? Polícia Federal. Meu Deus, como o senhor é inteligente, né? Vejo sim, que é aura bonita, tudo. Mas o que, que o senhor estava fazendo? Ah, eu estava na praça. Mas o senhor conhecia Umbanda, tudo, o que faz na praça. Então todo fala, né, que é de um jeito, de um jeito. Fiquei esperando meu guia aparecer. Meu guia não aparecia, nem nada. Ai, daí eu não sabia como que eu vou, não sei voar, não sei onde é a colônia, não sei nem nada. Fiquei aqui na praça. Tanto que fala da morte, tudo, acabou que eu morri, não teve graça, porque fiquei por aqui. Daí eu perguntei, mas não tem nada que você quer aqui tanto que faça você ficar preso aqui? Daí ele disse, então, tenho até, tenho meu namorado. Ah, você tinha um namorado? Tinha meu namorado, tudo. E eu fiquei bastante sentido, né, de não querer partir nem nada. Daí eu visitei tudo, ele ficou muito triste, abalado, tudo. E foi difícil para mim, então não sei também se, né, tudo, não estou entendendo, estou meio confuso até agora, não sei nem o que eu quero. Mas eu queria ser levado automaticamente para a colônia. Eu falei, ó, oh, já dê graças a Deus que o senhor não foi para Umbral, né? Ele disse, nossa, é verdade, né? Não fui para Umbral. Isso é uma coisa boa. Eu fiquei ali meio que perdido. Daí eu disse,
o que, Michael, o senhor chegou a fazer assim, tudo, né? Daí ele disse, então, antes eu frequentava, né? Uma outra esquerda, assim, um pouco mais pesada, mas já me livrei de tudo isso. Daí eu disse, se livrou como? Parei de frequentar. Mas o senhor não fez promessa, não fez coisa de sangue, tudo isso? Fiz. Então, mas como é que fica isso? Daí ele disse, ai, nunca sabia que isso podia causar algum problema. É, então, mas vocês fazem as coisas para responder à conveniência, olha o problema. E daí, vocês, olha, acaba desse jeito, viu? Daí ele disse, então a senhora acha que aquilo que está enterrado, enterrei mesmo uma cabeça de... Não, não precisa falar, viu? Não precisa falar o que você fez, a avó é informada, né? Pelos guias dela, tudo. Agora tem que desfazer, né? Tem que desfazer. Ah, mas se eu não tenho mais corpo, como que eu vou lá desenterrar? Não é o Senhor ir lá e desenterrar, viu? Desfazer a maldade que aquilo causou. Mas, então, por que... Olha, tem muita pergunta, né? Vamos fazer assim. Eu vou... Não posso... Eu não tenho nem tanta condição de explicar tanto assim para o senhor, que eu sou católica, né? Sou católica, apostólica, romana. Entendo muito dessas coisas. Entendo porque os guias falam, escutam, me mostram tudo. Mas para dar uma aula do que é, do que não é energético, tudo que vai, que vem. Porque depois eu explico, né? Até falando agora para vocês, né, meu neto? Que eu falo do que aconteceu no caso dele especificamente, é vocês acham que todos que fazem isso acontece isso depois da morte. Não é assim. A avó está contando esse caso justamente para que todos saibam que cada morte é uma morte, viu? Por isso, vocês construa um bom presente, viu? Para que na hora da colheita vocês possam ter esse desenlace do plano terrestre e ir direto para a colônia espiritual, viu? Tudo aquilo que vocês colocarem a mão para fazer carrega a vibração de amor, de gentileza. Nunca tenha intenção de vaidade, de ganância, de inveja, de egoísmo, viu? Porque isso sempre termina mal, sempre. Daí ele disse, então, e agora? Eu estou preocupado, porque eu sei que isso vai resbalar em outras pessoas. O que que eu faço? Olha, vamos fazer assim. Daí eu disse a ele, eu vou pedir para não é, ele não estava ainda, né? Esse senhor não tinha o crédito ainda de ver o espírito guia dele, o guardião dele, né? Que ele tinha assim um guardião, né? Que estava ali com ele. Mas se plasmou de enfermeiro, o guardião. Daí para ele, olha como que são as coisas, né? Tanto que os fios de umbanda, tudo, ou os espírita, quer morrer e ver o guia espiritual, tudo. Às vezes não cria crédito por falta de... Todo mundo gosta, né? De trabalhar só por si mesmo. E às vezes vai mais além do que deveria para garantir o próprio bem-estar, né? Desconsiderando que os outros também têm necessidade. E usando de subterfúgio para estar sempre por cima da carne seca. Essa gente perde crédito. A espiritualidade contabiliza cada sentimento, cada intenção que leva a qualquer tipo de ação.
Então não creia você que vai passar ileso, porque não vai. Não vai. Se de tudo que a avó vai falar hoje, só isso você escutar, você já vai começar a se esforçar para pensar o que é correto pensar, falar o que é bom falar, o que faz bem para você e para os outros, viu? O que é correto você falar, o que é correto você pensar. E aí você vai ver, ai, olha quanto, né? Que investir o seu tempo de forma consciente naquilo que representa o bem próprio pessoal, mas também o dos outros, não é o melhor caminho, é o único caminho. Para quem tem o mínimo de maturidade e consciência. Olha, escute o que a avó está falando. Daí o guardião dele, o que fez? O que o guardião dele fez? Disse, ele tanto quer me ver, eu vou me apresentar para ele. Mas como ele não tem crédito, por não ter feito nem a metade do que eu inspirei ele de fazer, muito pelo contrário, foi para outro lado. Ele é um menino bom, mas se deixou levar por vaidade, por orgulho, por egoísmo e por querer as coisas antes do tempo. E por medo de não conseguir com o próprio esforço. Tudo isso eu ensinei. Então, vou me apresentar para ele, você vai ver. Daí, ele contou tudo isso para mim. Daí eu disse, infelizmente, você não vai poder ver o seu guardião, né? Que, que eu não vou também, ele não quer que diga, né, nem o nome, nem nada, de que linha que ele é, a senhora já deve saber tudo. Mas vai vir um assistente, viu? Um enfermeiro, encaminhar o senhor, viu? Para onde tem que ir, para falar com o psicólogo. Daí ele foi, encaminhou ele, veio o enfermeiro, encaminhou ele para falar com o psicólogo. Daí ele foi para um posto de socorro aqui perto, né? É, por exemplo, né? Daí não vou dar muito mais detalhe. O meu guia está dizendo, não, agora não. Foi lá. Só saiba isso, já tá bom. Foi para um posto de socorro aqui perto. Que a avó fala espiritual, né? Daí tava lá o psicólogo, né? Um psicólogo, moço bonito, de terno, de óculos, cabelo bem penteado, né? Daí ele disse, né? Oi, fala, oh, como é que tá? Oh, fiquei sabendo que você desencarnou, né? Por quê? Aí ele contou. Foi por isso, por isso, por isso, por isso. Que pena que a enfermidade da TAR me levou. Daí ele disse: que interessante que eu estou olhando aqui a sua ficha, a sua vida foi abreviada porque você desaproveitou o tempo que tinha. Daí ele regalou os olhos. E eu não desaproveitei o tempo que tinha. A morte me arrebatou do corpo físico, que ainda estava bom para eu usar. Daí o guardião foi falando coisa para fazer aquele menino bonito, calmo, paciente, dar lugar à realidade daquilo que ele estava escondendo, viu? Foi indo, foi indo, foi indo. Daqui a pouco ele já estava gritando com o psicólogo. Que o psicólogo era o guardião dele. Mas ele nunca parou para pensar que podia ser.
Ele achava que era alguém que guardava a porta para entrar para passar, né? Entrar no aeróbus e ir para a colônia, né? Alguém que dava ou não o bilhete de ida para a colônia, né? Como que você passa no psicotécnico, daí você pode, né? Ele está livre para ir exercer ou para ir para o lugar que você queria ir. E daí ele se alterou, né? Chegou uma hora ele se alterou, ele disse: eu fiz tudo o que eu achava que era correto. E ele disse: está certo. Mas você começou a achar as coisas corretas depois de um determinado tempo de ter sido muito bem avisado pelo seu próprio guardião, baseando nas estruturas da conveniência, não das leis éticas e morais que foram implantadas na sua cabeça por ter nascido em lar espírita. Viu? E você sabe mais que todo mundo. Aquele que mais tem, mais vai ser cobrado. Você teve o conhecimento, tinha mediunidade também. Fez o que com ela? Você ainda dê graças a Deus que veio por enfermidade. Podia nem vir, podia ficar lá. Em coma ou sem condição de respirar. Como que fica? Me diga só. Daí ele disse: por que, que você dá tanta volta para querer que eu admita que eu sou culpado? Daí ele disse: muito pelo contrário. Eu dou volta para você admitir que existe inconsistência entre a forma em que você descreve a realidade e o que aconteceu. É que até agora você não larga o osso da conveniência. Por fora você passa a ideia e o verniz de compreender e de ter resignação, aceitação. Mas por dentro, você não está gostando do que aconteceu. Queria ter continuado na Terra e não aceita, porque tinha vitalidade ainda o seu corpo. E nisso você tem razão. Tenho aqui na minha lista quantas vezes o seu guardião falou para você mensagem correta, tanto que deixou quando você mesmo estava incorporado. Mandou alguém escrever e ler para você. Quanto passou por outros guias espirituais, a quem ficou devendo um favor em prol de você. E o que você fez com tudo isso? Me diga só. Ele é tão preocupado comigo que onde que ele está agora? Mar sabia. O, chamava ele Miguelzinho, né? O senhor Miguelzinho. Como ele estava tão bem assessorado que ali estava o guardião dele. Né? Onde que está o meu guardião nessa hora? Daí ele disse: onde que está o seu crédito para conversar com ele? Me apresente. Eu levo você até ele nesse momento. Olha como que são as coisas, né? Depois ele me passou, né, os escritos tudo dessa conversa, né, quando eu fui em desdobramento, né? Os escritos tudo dessa conversa me passou esse guardião, né? E aí eu li, né,
detidamente tudo. Eu fiquei pensando, né? A gente quer tanta coisa, quer tanto crédito, mas lá no fundo, quando pode fazer por merecer, quando pode fazer por merecer, não faz. Não faz. Na hora que tem que se esforçar, na hora que tem que trabalhar, na hora que tem que ter disciplina, na hora que tem que praticar, tudo aquilo que acredita ser certo, não aplica. E justamente por isso, fica em dívida, não com os outros, mas para com a própria consciência. E aí, você traz consigo na sua energia o histórico de justamente ter podido, ter tido condição e não ter feito. Viu? Pensa que responder às suas próprias conveniências, olha, pode te trazer satisfação, mas vai ser temporária essa satisfação, viu? Então, a cada momento, quando Jesus ensina, né? Amar a Deus sobre todas as coisas aconteceu, estava no script, viu? Então, eu aceito. Agora eu posso até querer entender, mas que não seja com um espírito de rebeldia. Como quem diz, eu é que sei melhor o que fazer e o que não fazer. Viu? Eu sei que deu o que falar, viu? Esse menino dava volta, encontrava justificativa de um lado ou de outro. Foi até por isso que o guardião dele resolveu se plasmar, né? Como psicólogo, né? Vocês devem conhecer o grande chuveludo, né? Como dizem. Se plasmou como psicólogo. E foi, até que tirou do menino uma faísca de arrependimento. Reconhecimento, né? Que foi para o caminho errado. Para atender a conveniência pessoal. E saiu até na conversa. Por que eu fui nascer homossexual? É culpa dos seis também um pouco. De tanto malabarismo que eu tive que fazer nessa época. Que tanta gente persegue. É tudo. E o psicólogo disse: não é a roupa que a gente veste, é o que a gente faz com ela. Viu? Toda a condição do corpo físico foram, todas as condições, né, foram necessárias para que a aprovação existisse. Mas antes de encarnar, todos recebem o treinamento necessário para passar por cada uma delas e carregar sua cruz. Você não é privilegiado, mas também não é menos amado que qualquer um outro. E não importa ser pobre ou rico, todos têm a sua cruz. E o peso é o peso da colheita que compete a cada um. Ai, olha, eu lia e eu chorava aquilo. Lia e chorava, lia. Porque eu estava em desdobramento no dia que eu fui ler tudo isso.
né? Porque eu só encaminhei ele naquele dia, né? Eu falei, olha, esse enfermeiro vai levar você até o psicólogo. Ele era o enfermeiro e ele mesmo era o psicólogo. O enfermeiro falou, olha, já chegamos, agora eu vou lá e vou. Daqui a pouco chegou o psicólogo. Tudo era ele. Mas eram duas personalidades diferentes do mesmo espírito. Ele não tinha ciência para saber isso, nem condição. Na Terra, se um se disfarça bem, a gente já não sabe. Imagine em espírito. Por isso que a avó fala, cuidado com aquilo que você se sintoniza. Por quê? Porque vai determinar a qualidade de companhia que você tem. Viu? Perdoe sempre, ame o próximo. Se você está em condição de se unir à patota do cancelamento, decida conscientemente não fazê-lo. Deixa os outros desamar os outros por razões fortuitas. Ai, vó, não é fortuita, porque isso é inadmissível. Aonde você viu isso no Evangelho de Jesus? Meu Deus do céu. Lá fala, perdoai 70 vezes, 7 vezes. E se você é espiritualista, já escutou o Chico contar que o Emmanuel respondeu para ele que deve se perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada pecado, cada falha da outra pessoa. Não, você se acha, né? Tão poderosa, tão poderoso, de dizer, eu tô por cima de tudo isso. O outro feio que não deve, vou cancelar. Vou cancelar por quê? Porque se eu falar que eu torço pro time contrário do dele, político, de futebol, filosófico, não, religioso, não importa. Se você diz, né? Se eu falar, ele vai me julgar, vai me tratar mal. Então a minha repulsa só é natural e justificada. Aonde isso, meu Deus do céu? Lava a sua cabeça, os quatro cantos dessa atitude, como que dizer, feia, meu Deus do céu. Fazendo isso, você vai poder ver mais além. Mas não se esquece, faz isso porque ainda encontra gozo em julgar os outros. Enquanto está fazendo isso, não está amando a Deus sobre todas as coisas. Está amando o seu próprio gozo acima de todas as coisas. Porque é gostoso, né? Tá certa, é gostoso julgar o outro, fazer o outro perder, nem que seja a sua estima. Que vazio isso, essa forma de ser. Nem chega perto de tudo que o Espírito de Jesus propôs no Evangelho dele. Aí você diz, ai, olha, avó, já sei. Eu não sou tão evoluída para praticar sempre o que o Evangelho de Jesus propõe. Aí eu pergunto, será? Será que você não é? Olha, quanto mais evoluída você foi, se der conta depois do desencarne, mais vergonha você vai passar. Ao saber que não lhe faltou condições para ter gentileza, sobretudo com aqueles que mais precisam, minha neta. A avó já falou, professor vai ensinar os que menos aprenderam o cálculo. Estão calculando errado, que aquele é o jeito de fazer as coisas, que dessa forma você traz benefício para si próprio. E estão calculando errado, você vai desamar eles, pega na mão e ensina a contar. Ah, eu não quero nem chegar perto porque eles vão ser violentos comigo. Coloca a luz no mundo, que isso basta. Corrige tudo que está errado, porque a combustível para os espíritos de luz apertar parafuso solto na cabeça de quem está indo para lugar nenhum e quer companhia. Olha,
Quantas palavras essas que a espiritualidade vai nos inspirando. E dessa forma, apertando os nossos próprios parafusos. Então, os lembretes da alma, né, da avó Vicentina, são esses momentos de inspiração que aperta o parafuso da cabeça nossa, para que os olhos consigam ver mais além do próprio umbigo, da ilusão de que se eu cuidar de mim, independente das necessidades alheias, porque assim, quando você é egoísta, quando você é gananciosa, orgulhosa, né, que você é vaidosa, tudo, você não está colocando luz no mundo. Está achando que está atendendo às próprias necessidades e não está, só está criando gente, só está fazendo, só está criando combustível que faz mais daquilo que você não gosta existir. E vai tropeçar em quem, minha neta, esse povo na escuridão? Em quem a escuridão mantém? Você mantém a escuridão? Mantenha, avó. Então eles vão tropeçar no você. Mas se não é pelo amor, né? Vai ser pela dor. Que você vai se dar conta. E vai perceber. Vai perceber. Daí, né? Olha, pelejou, viu? Tanto que deu volta que finalmente deu certo. Viu? Essa conversa. Mas não foi fácil. Ai, não foi fácil. Guardião, muita sabedoria, né? Vocês falam, quanto mais sabedoria tem um filho e ele se, né, envereda por onde não deve, olha, muito mais, né, trabalho dá para o guardião. Então, todos vocês que escutem a avó, pratique o bem, viu? Nem que seja para economizar tempo, energia dos outros. O guardião dele podia estar ajudando tanta gente, passou lá conversando com ele, sabe-se lá quantos dias. Teve que deixar ele lá numa cama, levar comida para ele, para depois, quando tem tempo de conversar, sentar, vir na casa que ele ficou, conversar com ele, tudo. Olha, dá uma mente enclausurada na busca da satisfação de desejos egoístas, dá trabalho. Aqui e do outro lado. E quando se desvencilha de tudo isso, fica envergonhada. E depois vai pedir oportunidade de reparo. Porque você imagina quantos médicos cuidando de você, espiritual, que podia estar cuidando de outros, em função de enfermidades, de doenças que você mesmo criou e que você mesma fica mantendo viva no seu espírito, na sua consciência, gratuitamente por vaidade, por orgulho, por egoísmo. Se é um que nunca ouviu falar de espírito, de Jesus, de comunicação, né, das esferas superiores, né? Ai, a gente fala, esse ganhou a ignorância. Mas não é, foi o orgulho que ganhou. E nem é que ganhou. O orgulho é como, sabe, esse tipo de montanha-russa. As pessoas têm medo até que está subindo. Na hora que começa a descer, grita de
de diversão e termina que quer subir no brinquedo de novo, né? A pessoa entra na situação dizendo isso não é certo, isso não é certo. Quando começa a dar o retorno que ela acha que é o bom para ela, daí ela volta a repetir e se vicia naquilo. Não se vicie em qualquer maneira de interpretar a realidade aonde você se satisfaz com diminuir os outros, com maltratar os outros, com se sentir superior aos outros. Viu? Por quê? Porque atende ao ego e você não supera a aprovação, porque passa julgamento. Tudo o que acontece é da vontade de Deus, minha neta. Ame Ele acima de qualquer coisa. Ai, mas Deus vestido assim, falando desse jeito, me incomoda tanto. Não é que te incomoda, é que você prefere outra realidade. Meu neto, um dia conversando comigo, disse que fez o livro lá nos Estados Unidos com os extraterrestres. Logo ele vai tentar trazer para o português. E daí ele disse, né? Os extraterrestres me ensinaram, vó, quando eu perguntei o que você mais gosta de fazer, e eles disseram, se tiver uma coisa que eu gosto mais, quando eu não estiver fazendo, eu não vou estar tão feliz quanto eu podia estar. Ai, vó, aquilo me abriu o horizonte. Uma coisa simples assim, e eu estou repassando para vocês. Espero que abra o horizonte de vocês também. Para não ir atrás de ficar fechado ou fechada em interpretação da realidade, aonde circula sentimentos de mágoa, de ódio. Porque isso despeja veneno no seu histórico energético espiritual e faz você ficar pesada. Do outro lado, tem diferentes tipos de realidades. Quanto mais pesado está o seu pé afunda de realidades mais sublimes. Você não consegue andar lá. Tá? Você vai descendo, vai descendo, vai descendo, até que chega no umbral, né? Que é denso, denso, denso. De pesado, né? Até que você vai tirando aquelas capas que você botou em cima, né? Porque o que o guia espiritual dele fez? Fez ele ver que ele não era nada do que ele achava que era, e que não sendo tudo aquilo, nada daquilo estava realmente trazendo o benefício que ele achava que trazia. Daí ele parou de abraçar o osso e disse: "Para que eu vou ficar aqui comendo lixo? Você tem uma realidade incrível me esperando." E infelizmente é o que a gente faz. Quando não larga o osso da vaidade, da inveja, do orgulho, do egoísmo e do julgamento. Julgou o outro, tá abraçada. Tá abraçada com lixo. Gratuitamente. Para que isso? Ai, quantas histórias, né? Então vou contar outra. Daí esse espírito chegou: "Ai, Vicentina, precisamos da sua ajuda." Eu disse: pode falar que eu ajudo." Então, é esse centro espírita, viu? Tá dando problema lá, viu? Precisa de ajuda espiritual. Eu disse: pode escrever aí o que vocês precisam, que eu, no que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Então, você comparece lá, que dia? Vai ser na terça-feira às 8 horas.
deu o endereço certinho, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, tava uma confusão. Um, dois dirigentes. Os dois dirigentes via espírito. Olha o problema. E a espiritualidade tirou a visão dos dois. Daí, o centro espírita ficou na cega. Né? Porque ninguém mais conseguia fazer o trabalho que foi designado para aquele centro espírita. Tem centro espírita que não tem esse trabalho. Então, nem inveja. Onde você está? O Bezerra de Menezes falou outro dia, lá no mundo espiritual, numa palestra, ele falou, né? Antes da pandemia, ele falou, cada um vai ser colocado aonde deve estar e não fuja disso, porque a gente vai cuidar. Se você pega um vírus que está trabalhando, tudo, vem um espírito e como que dizer, inabilita ele, desabilita ele, desfaz lá a cadeia de DNA dele e ele deixa de ser ativo dentro de você. Por quê? Porque você não estava ali para viver aquela aprovação naquele momento. Você não vai deixar de viver as suas, mas aquela não estava no seu caminho. Por mais que você coma o vírus, não vai se ativar dentro de você. E você não vai comer o vírus, porque também a espiritualidade considera tudo, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua entrega, o seu amor ao próximo, sua dedicação. Por isso ele falou, lá onde você foi colocado, não fuja da linha de frente. Por quê? Porque a espiritualidade confia no você, que ali você vai brilhar, né? Os médicos, mais que seja, todo mundo, cada dia, os médicos com estudo, vai adquirindo estrelinha do conhecimento, para chegar no momento de atender um paciente, ele possa brilhar, viu? E todo mundo, hoje você está escutando a avó, você está adquirindo uma estrelinha do conhecimento, para que a hora que chegar a aprovação, você possa brilhar. E cada encontro com a avó, cada áudio, cada frase, se você a elas, ou a esse conteúdo se expõe com humildade, viu? Considerando a mensagem muito mais que o mensageiro, você vai ser capaz de, dali, adquirir a sua estrelinha. E ao viver as adversidades da vida, você vai brilhar, viu? Então nunca inveje outro que está num lugar ou que tem alguma coisa que você não tem, viu? Queria tanto fazer que nem a avó, ver os espíritos, cuidar os espíritos, ir para cima, para baixo. Daí a avó diz, queira estar onde você foi colocado, escutar o conselho do Dr. Bezerra de Menezes, viu? Porque ali, aquelas pessoas, a sua presença balsâmica e curadora foi confiada. Então, veja como é importante, né? E quanto a gente vale. Vale muito. Porque cada um tem algo especialíssimo que, que só essa pessoa é capaz de manifestar. E se foge do lugar onde ela foi colocada, deixa de pegar ali uma chave necessária para abrir a própria essência e dali tirar os dons necessários para que decole para os horizontes do Cristo.
né? Que é lugar que vale a pena buscar, vale a pena alcançar, viu? Pronto, daí eu fui lá no centro espírita. Daí eu cheguei, sentei lá atrás, tudo. Daí fiquei só olhando. O espírito falou: entra, Vicentina, sente ali. Olha, os consulentes vão chegando e vão se acomodando. Você só presta atenção para você entender bem o que está acontecendo aqui. Daí eu falei: tudo bem, pode ser. Daí eu via. Do lado da mulher tinha um monte de espírito. Do lado do homem tinha outro tanto. Um monte, né? Uns 4. Não é tanto também. Mas é que ali só tinha 4 representantes. Lá fora tinha mais. Por isso que eu falo um monte. E do lado do homem também. É que eles foram mais além do valor devido que cada um tem, foram cultivando o que não deveriam. Amizades trevosas. Para satisfazer conveniência. Olha, não faça isso você. Sobretudo se você tem responsabilidade sobre outras pessoas. Daí, é, fechou, né, a hora da mesa mediúnica. Alguma pessoa incorporou, fez lá tudo, deu passagem e não sei o quê. E aí, chegou uma carta de psicografia. E eles reconheceram como o mentor do centro espírita. Olha, cada centro espírita tem o seu mentor, né? Olha como que é. E aí, o mentor disse: eu quero me comunicar com vocês através, hoje, de uma senhora que está sentada no lugar tal, vestida da maneira tal. E a gente não entra lá dentro, lá é fechado. Eles depois lê entre eles, depois vem falar pra gente, ó, recebemos carta do ente desencarnado tar, no final, né? Depois a gente fica lá em oração, tudo, vendo a palestra, tudo. Enquanto eles já ficam lá dentro da sala. Então, é como que tem a sala da palestra e a sala onde eles ficam trabalhando. Daí, o dirigente contrariado, né? Foi lá, na onde estava tendo a palestra, falou para um assistente ir lá no último banco onde eu estava sentado e me chamar. Olha como que são as coisas. Eu fiquei na minha, não fui falar com ninguém, respeitei direitinho o que os espíritos falaram para fazer. Daí eu estava lá no último banco. Daí ele, oi, como que a senhora chama? Disse, eu chamo Vicentina. Ah, então é a senhora mesma, viu? Daí, daí ela disse, pode me acompanhar por gentileza? Eu já sabia o que era. Claro que eu posso. Qual que é o seu nome? Ele disse, Buiu. Ai, Buiu, que nome bonito. Vamos, eu acompanho o senhor. Aí eu fui lá. Daí eu entrei na sala. Na hora que eu entrei, aí eu vi o Dr. Roberto. O Dr. Roberto, Roberto de Paula chama. Daí ele estava lá, ele que era o guia espiritual, ele estava com jaleco branco. Não sei se ele é médico ou ele tem doutorado, é professor. Eu não sei, me parecia médico. Não quis perscrutar que ele não estava com o estetoscópio no pescoço, né? Que hoje em dia, qualquer, né, servidor do astral pode vestir um jaleco branco, ainda mais se é dirigente do centro espírita. Mas ele se chamava Dr. Roberto de Paula. Daí eu disse, entrei, não disse nada. Eu disse, oi, doutor, porque, né, já sabia o nome dele. E ele disse,
Eu falei, oi, doutor Roberto de Paula. Ele disse, oi, Vicentina. Mas eu disse mentalmente, né? Você me faz o favor hoje, excepcionalmente, em nome do Cristo, pela sua misericórdia. Eu disse, não precisa nem pedir, viu? O Senhor, o que o Senhor precisar, já sabe onde eu moro, pode me chamar sempre. Fala para eles o que eu vou falar. Daí eu disse, vocês não precisa explicar nada, que o menino recebeu a psicografia. Eu já estou aqui, estou vendo, tal, o doutor Roberto de Paula. Daí um olhou para o outro, como que ela sabe o nome do, do guia espiritual, tudo. Eles começaram a se perguntar, né? Daí eu disse, o doutor Roberto de Paula está aqui, que disse que mandou uma psicografia para vocês me mandar me chamar. Ele está bem aqui. Ele está dizendo que gostaria de passar uma mensagem para cada um de vocês. Daí os dois disseram: pergunta para ele o que aconteceu com a nossa visão. Daí eu disse, olhei para ele, nem perguntei, porque ele escuta, né? E é engraçado. Eu disse, ele já escutou, tá? Não é por maldade que eu não vou perguntar, ele vai responder direto que ele está escutando a gente. Ah, é verdade, disseram, disse a senhora, né? Como que falando que o marido dela era burro. Como, é verdade, ele escuta, não tem que pedir. Pronto, ali já não era lugar para ter essa contenda, né? Numa mesa espírita, você tem que estar concentrado, né? Com a energia equilibrada, pelo amor de Deus. Eu, assim, espiritualmente, bati na minha boca, assim, 3 vezes, para não julgar. Não julgar, porque, olha, quem é a gente para julgar os outros, né? E a limitação dos outros. A gente não é ninguém. Ninguém. A gente tem que se conter, né? Ter silêncio mental, sobretudo nessas horas. Daí ele disse para eu falar. Ele disse, e eu já sabia que era para eu falar. Daí eu expliquei. Ele está dizendo se em algum lugar vocês já viram que uma casa dividida contra si mesmo se sustenta. Ele está dizendo que vai ter que fechar o centro espírita. Não, disse ela, isso não. Fale o que precisar fazer, a gente faz. Daí ele viu que chegou onde ele queria mais rápido do que esperava. Né? Olha, as pessoas estão dispostas a abrir mão do orgulho, né? Para quando chega a hora de dizer, vai continuar sendo criança? Se você continuar sendo criança, eu vou te dar brinquedo. Não vou te dar mais responsabilidade. Basicamente, ele disse isso. E eles já sentiram, né, na pele, assim, que eu não estava brincando também. Eu estava falando o que ele estava me dizendo. Daí ele disse assim: o que vocês esqueceram sobre os compromissos assumidos junto de Cristo? Daí eles já não falavam mais nada. Todos abaixavam a cabeça e coravam de vergonha. Eu falo assim agora, mas na hora eu fiquei bem séria aí. É o que a gente planta e a gente colhe. Então, vamos orar e vigiar sempre, né? Ai, que coisa é essa? Daí eles disseram, humildade, a gente tem que ser humilde, né?
Nunca querer mais e nem do jeito que a gente acha melhor. Que o resultado vem com o trabalho, com a disciplina e com a dedicação. E aí eu fiquei, né? Vendo como era, né? A situação. Daí ele disse, o Senhor, né? Disse, mas foi ela que começou. O encarnado, né? Que era metade dirigente. Ela que começou. Foi ela que começou. Porque daí eu disse, olha, vocês dão licença para eu falar uma coisa que ele está dizendo para eu falar. Viu? Vocês querem encontrar culpado ou querem encontrar solução? Quando eu disse isso, eles dois disseram assim, no coração deles, que a gente até escutou assim, alto na cabeça da gente, né? Porque eu tinha a sensibilidade aumentada ali dentro, pela misericórdia do Espírito Diretor. É como que se falasse no astral eu tivesse semi-desdobrada. Daí eles disseram, não, pelo amor de Deus, a gente quer solução. Daí ele disse, analise os seus próprios atos e se corrijam. Eu pedi a Deus Pai Todo-Poderoso e a Jesus que houvesse intercessão e que esse centro espírita não fechasse. Mas só que eles me deram 7 dias para resolver tudo isso. E sábado que vem, se vocês não tiverem reformado a atitude para com vocês mesmos e para com o próximo, sobretudo aqueles que estão dentro da nossa própria casa, e se firmam de uma vez por todas como bom exemplo a todos os que buscam o Cristo, encarnados e desencarnados neste pronto socorro, ou não faz sentido ele existir. Vocês dois, disse ele, têm andado psicologicamente e emocionalmente por vias de expressão. Onde encontraram aqueles infelizes que caminham na ignorância e se afeiçoaram a vocês. Já está, como quer dizer, reverberando dentro dessa casa santa e bendita. E a espiritualidade já não vai mais sustentar por muito tempo. Abriremos outro centro espírita e a responsabilidade da encarnação de vocês, olha, passa muito isso com o centro de Umbanda também. Viu? Outro dia eu vou contar, aconteceu algo parecido que me chamaram lá. A responsabilidade de tratar o próximo que estava ancorada nessa casa pode ser transferida para outra. E outros farão o trabalho do Cristo no lugar de vocês. O trabalho do Cristo não para. Quem estaciona são os incautos, viu? Que enveredam por onde não deve.
E em função da própria sintonia, se afundam no atoleiro, onde dizem que não, mas encontram satisfação. E quando eu escutei aquilo, eu falei que severo. Mas não tem que outro caminho. É essa severidade. Que outro caminho tem? Trabalho com Jesus deve ser sério. E é sério. Então leve a sério. Eu sei que ele disse: eu sei que vocês têm condição e vocês têm amor por Deus. Mas eu quero que vocês vão no dia tar, no terreiro tar, e se aconselhe com o preto velho tar. Gente, quando ele disse aquilo, eles disseram: sim, senhor. Não estavam aceitando. Não estavam aceitando. Porque dentro deles, terreiro de Umbanda, era o último do último, né? Então até esse teste de humildade deu para eles. Ou fazem isso, ou a gente fecha as portas. E eu vou dizer para vocês, tem muito terreiro que não é digno do nome que carrega. Mas nem todos são assim. E vocês precisam ir para lá. Porque por onde vocês passaram, não é aqui que vocês vão se limpar. Viu? E todos ficaram de cabeça baixada, é uma reunião fechada. Todos sabem que não deve levar para lugar nenhum, viu? Não deve levar para lugar nenhum as coisas que se fala dentro da reunião espírita. E ficou lá mesmo. E daí ele disse: o irmão já psicografou todas as cartas, hoje vai ser entregue. Na semana que vem vamos fazer a reunião igual. Vão chegar as cartas devidas a cada um, conforme permitido pela espiritualidade. E a partir daí, dependendo do que vocês decidirem, a gente vai seguir com a casa aberta. E eles sentiram um alívio. E os dois pegaram e foram se consultar com o preto velho. Modificaram a sua atitude íntima e se corrigiram, e o centro continuou aberto. Voltei para casa. Um certo dia um preto velho entrou. Olha. Daí eu falei: ô preto velho, como que o senhor chama? Ele disse: Zinfia, Zin preto velho chama Pai Roberto das Almas. Eu disse: Doutor Roberto de Paula. Danada, como que você descobriu os nego? Daí ele ficou na mesma forma de preto velho, né? Ai, quanta felicidade. Aí que eu fui ligar as coisas. O dirigente, que é médico, também é preto velho, no terreiro de Umbanda Tar, né? Que ficava umas 7 quadras lá para baixo, num bairro assim. Olha, que os outros diziam assim, né? Que era um bairro da pesada, né? E tinha um terreiro de Umbanda de luz lá dentro. Como que são as coisas, né? Julgamento que o ser humano faz.
completamente desprovido de senso comum espiritual, né? Tanto que eles nos ensinam isso. Ai, quantas histórias, né? Queria eu passar mais tempo contando tudo para vocês, viu? Ah, isso enriquece o nosso coração de esperança, né? De que os espíritos trabalham constantemente em nosso favor, por nós e conosco. Hoje, ontem, amanhã e sempre, viu? Então nunca se sinta desamparada. Ame na medida das suas forças. E não esqueça que estás sempre muito bem acompanhada. A espiritualidade alcança o seu coração, já seja pela avó Vicentina, já seja por um doutor espiritual ou por um preto velho. Todos estes lembretes da alma te alcança para encaminhar você por Cristo de Deus. Viu? Que cada dia se faz presente na terra por meio de um coração que ama, que abençoa, que tolera e que é pacífico. Gente, quantos tesouros bem diante de nós a nos enriquecer a jornada terrestre. Aproveite, viu? Abrace essa oportunidade de ser tudo o que você pode, com aquilo que você tem, aonde você foi colocada, viu? E verás que estarás construindo riquezas inimagináveis na imortalidade. Ai, que quantas histórias, né? Hoje o meu guia, né? Você chegou mais cedo e disse: que tal contar uma história hoje, Vicentina? Eu disse: o senhor me lembre uma que o senhor acha mais ideal para o momento de hoje, e eu conto duas, três, quantas que o senhor achar que devo. Daí ele disse: perfeito. Ai, que bom, né? Independente da idade da gente, a gente tem essa predisposição de cultivar a alegria de ser útil. Seja assim você também, viu? Está no alcance de todos nós, viu? Sempre na graça de Deus. Sempre na graça de Deus, viu? Então, hoje encerro por aqui, mas daqui a pouco eu volto, você vai ver. Você nem vai perceber. Então digo: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, né? Ai, e para sempre seja louvado, viu? Na forma em que a gente se esforça para colocar a luz no mundo e manter fortalecido em andamento os mecanismos do bem. Sempre na graça de Deus, né? Graças a Deus. Ai, que bonito tudo isso, viu? A avó ama vocês, viu? Escute sempre. Uma coisa assim tão boa, né? Que toca a arma da gente. Faz a gente descarregar o peso da nossa mochila. Peso gratuito que atrasa todo mundo e coloque luz no mundo, viu? Que você tem muita condição. Nem que você não possa andar, nem que você não possa falar. Você pode amar, pode colocar luz no mundo. Ama então a Deus sobre todas as coisas. Aconteceu, foi da vontade de Deus. E a si mesma, sem passar, se esforçando para não passar julgamento em nada e em ninguém. E redobrando a cada dia o compromisso de ser o melhor que pode, viu? Com aquilo que você tem. E como disse o Dr. Bezerra de Menezes, aonde você foi colocada. Viu? Graças a Deus. Então vá.
Anjo de luz. Beijo da avó pra você, viu? Beijo, beijo da avó.